Bom, às vezes eu recebo uns comentários aqui no YouTube. Se você estiver me assistindo por outra plataforma, eu estou falando do YouTube, mas também pode considerar aí Facebook, né, onde que eu tô há mais tempo aí na ativa, falando sobre esses assuntos, imperialismo, geopolítica, nacionalismo, etc. E eu leio uns comentários, assim, de uns seguidores que já faz tempo, sabe? Figurinha carimbada no meu canal, tal. E de repente eles se pegam falando umas asneiras, assim, que eu falo, gente, tipo, o que eu produzi aqui não valeu pra nada, porque como que a pessoa escreve uma merda dessa? Me questionando a respeito do meu posicionamento contra as plataformas de Vax. Vou falar Vax para não ser censurada, mas eu vou ser censurada, eu sei, tá? Mas eu vou falar. Contra essas plataformas de Vax, aí desse método tecnológico de terapia gênica, exceto a Coronavac, né? Mas as outras todas são um método diferente que a gente não pode nem considerar do ponto de vista técnico de definição, a gente não pode nem considerar Vax. Aí a pessoa vem e vomita assim: ah, mas você tá tendo um posicionamento equivocado. Vax sempre trouxe tanto benefício para os povos do terceiro mundo, que a Vax é aí produzida pelo Instituto Butantan, pela Fiocruz, por essas instituições maravilhosas, o SUS, viva o SUS, e isso, e fora Bolsonaro. Eu fico surpreendida que nacionalistas estão fazendo coro a esse senso comum, sabe? Que a esquerda é bitolada, que a esquerda não tem meia dúzia de neurônios funcionando na cabeça, tudo bem, isso daí a gente sabe, né? Isso daí nem vou falar a respeito. Mas os nacionalistas eu sempre julguei assim que eles fossem mais lúcidos, tivessem um pouquinho mais de conhecimento, fossem menos afetados, menos emocionados. Mas as minhas ilusões acabaram durante a pandemia. Porque se você pega um nacionalista que tá aí, que fala mal de banco, que fala que o Brasil é colônia de banqueiros, que fala sobre o poder da elite, que fala sobre o imperialismo britânico, estadunidense, enfim, tudo isso que a gente escuta aí, né, os nacionalistas falando. Mas chega na hora da Vax, ele emperra e ele fala, não, viva Vax, e viva o SUS, e viva isso, e começa a questionar quem está apontando, descortinando o papel das Big Farms durante a pandemia. Eu fico realmente assim, nossa, difícil, viu? Porque vocês acham mesmo que é o Instituto Butantan que está produzindo vacina? Você acha que a Fiocruz é livre de conflito de interesses? Vocês realmente acreditam que a ciência ela é incólume a interesses imperialistas? Ela está incólume dos interesses imperialistas? Vocês realmente acreditam nisso a ponto de escrever textão no meu YouTube? Porra, gente, a Big Farm, ela foi construída, ela foi erigida junto com a medicina alopática nas mãos do Rockefeller, a família de magnatas mais importante do imperialismo estadunidense. Aliás, sem os Rockefeller, os Estados Unidos não teriam tido tanto êxito no seu expansionismo, no seu imperialismo. Vocês acham mesmo que a gente não tem que falar da Pfizer? Que a gente não tem que criticar e desconfiar de vacs que estão sendo produzidas por corporações assassinas? Que colecionam multas, que colecionam crimes, eivadas de corrupção, que são braços do imperialismo britânico, estadunidense, chinês também? Vocês acham mesmo que o terceiro mundo está protegido no que concerne Vax? Tudo bem, a história das Vax a gente pode colocar aí numa balança e fazer as contas do custo e benefício, né? Dos prós e dos contras. Tudo bem, vamos considerar que a Vax trouxe muitos benefícios, sim, na erradicação de doenças, que as Vax elas trouxeram algo bom para a humanidade. Mas
apesar disso, porque eu não sou radical, tá? Eu não sou contra a Vax no que concerne a sua história e essa balança de custo e benefício. Não sou contra, mas acho que a gente tem que ter lucidez para falar sobre esse assunto sem afetamento, sem essa histeria, tá? E de forma adulta, para falar que Vax não é o elixir maravilhoso da longa vida, não é a pedra filosofal contra doenças contagiosas e que basta vacinar, pronto, acabou. E que Vax é tudo de bom e está isenta do interesse das farmacêuticas. Isso eu sou determinantemente contra. Porque a gente pode falar da história das Vax, mas a gente vai ter que falar também dos efeitos colaterais e de muita desconfiança aí de doenças que foram causadas devido às Vax, porque Vax não é inócua, tá? Até o Lair Ribeiro fala a respeito, Vax não é inócua. É um produto, um medicamento imunobiológico que conta com o próprio agente patógeno, seja ele inativado, mas tá lá o agente patógeno e substâncias. Entre essas substâncias, metais pesados, que são altamente tóxicos para a nossa saúde. Isso é fato, tá? Isso é fato. Isso está na história das Vax. E que, sim, tem efeito colateral, como qualquer medicamento. Agora, quando a gente vai falar dessas plataformas atuais de Vax, de terapia genética experimental, exceto a Coronavax, que segue o método tradicional de produção de Vax, quando a gente fala dessa terapia genética experimental, a gente está falando de um procedimento que nem pode ser considerado, à luz da razão, à luz da história, tecnicamente, como Vax. Eles nem utilizam o agente patógeno. Eles utilizam a proteína deste agente, altamente tóxica. Tá? Estão vacinando em massa pessoas com um método que nunca foi vacinado em massa, que eles não sabem o que vai acontecer, que segundo há aí relatos, denúncias vindas de médicos, de quem conhece por dentro o laboratório Moderna, esse laboratório falou que fez um experimento ali, fase de pré-clínica em animais, com terapia genética experimental, com esse método, e os animais não responderam bem, gente. Os animais morreram, simplesmente. E é por isso que nós estamos vendo popularmente terapia genética experimental agora, nas plataformas vindas desde abril de 2020, plataformas de vacina. Porque até então era conhecido de um círculo restrito, até como tratamento contra o câncer. Porque é uma tecnologia nova, em processo de pesquisa, em processo de experimento. E como que vão aplicar esse troço em massa sem saber os efeitos colaterais? E detalhe, as farmacêuticas que estão lucrando estratosfericamente, nível máximo de maximização de lucros durante a pandemia, elas não se responsabilizam por nenhum efeito colateral, por nenhuma consequência dessa vacinação. Está lá. É contratual. Contrato esse que é sigiloso. Contrato esse que implica leis leoninas que atentam à soberania nacional, que implicam bens inalienáveis. A gente não sabe, porque é sigilo. Eu consegui o contrato da Pfizer, mas tem muito mais além daquele contrato da Pfizer. Sigiloso, tá? Tá lá, é sigilo. O povo não pode saber, o povo não tem acesso. Vocês realmente, nacionalistas, acham que ser anti-vax, principalmente e no que concerne o meu posicionamento, anti-vax dessa plataforma de terapia genética experimental, dessas plataformas aí, criadas para imunizar contra o SARS-CoV-2. É essa plataforma que eu sou determinantemente contra
E tenho também as minhas ressalvas com relação à Coronavac, porque não discriminou para a Anvisa, a gente não sabe exatamente o que está colocando no corpo, por quê? Porque é sigilo industrial. Todas as vacinas, elas estão sob sigilo industrial. A gente não sabe o que tem ali. E quando isso vem de sigilo industrial, sendo que é um procedimento que não cumpriu fases e que a população acredita que realmente a tecnologia chegou no seu platô, que a gente tem que prescindir, a gente pode prescindir de fase clínica, pré-clínica e clínica 1, 2, 3, 4, que eles compactaram todas essas fases, e sendo que as farmacêuticas só vão cumprir a fase 3 em 2023. Isso tem documentos oficiais falando sobre isso. Oficiais, tá? Dizendo que só em 2023. E agora, essa imposição, porque tudo vem em caráter impositivo, de outra dose, de mais doses, terceira, quarta dose da mesma vacina, ou de vacinas de métodos diferentes. Quem tomou Coronavac vai tomar Pfizer agora. Gente, são métodos diferentes de produção de imunizante, completamente diferente. Um trabalha com o agente patógeno, ou a outra trabalha com a proteína do vírus, que é a proteína spike. Olha o que estão fazendo com o nosso sistema imunológico. Sistema imunológico não se brinca, gente. Eu já li matérias que estão já destacando o escape imunoviral, o escape imunológico. Nós estamos vendo o escape imunológico. Escape esse que os grandes virologistas, 2 grandes virologistas do mundo alertaram. O Luc Montagnier, que ganhou aí o Prêmio Nobel de Medicina, e o Van der Bosch também destacou a respeito do escape imunológico. Isso não é brincadeira, gente. Por isso que não se vacina durante pandemia. Simples assim. Porque o vírus é inteligente. Burro é quem aceita. Burro é quem não questiona a Pfizer. Burro é quem aceita as garantias de boca das farmacêuticas, sendo que no papel eles não dão garantia nenhuma. Isso é burro. O vírus é inteligente. O vírus ele vai arrumar um jeitinho de fazer aí as suas variantes e ficar cada vez mais forte, já que o nosso corpo está sendo estimulado para produzir anticorpos específicos. Sabe, eu fiz uma apresentação de podcast, assim, de chat de voz lá no Telegram, falando a respeito disso. Eu li trechos de aí profissionais, médicos, falei a respeito da carta dramática de Van der Bosch, falando que vai ser uma tragédia, e a gente não está ouvindo esses profissionais, e está ouvindo quem? Pfizer, AstraZeneca, impérios que colecionam crimes? Leiam, Medicamentos Mortais e Crime Organizado. Eu fiz aqui uma resenha sobre esse livro, de um médico dinamarquês, Peter Ghosh. Ele conta lá a podridão toda. Inclusive, ele foi retalhado porque colocou o dedo na ferida dos efeitos colaterais gravíssimos causados da vacina contra HPV. Doutora Emília Gadelha também tem aí um trabalho todo de perícia médica falando a respeito do efeito colateral da vacinação contra HPV. Ou seja, gente, vacina é um negócio sério. É sério. Não é a pedra filosofal da medicina, da farmacologia e de tudo que é bom no mundo. Vamos parar com esse negócio de abordar a ciência com dogmatismo e achando que ciência não tem nada a ver com imperialismo, que a ciência é isenta de interesses imperialistas, de conflito de interesses geopolíticos, inclusive. Então, assim, se vocês não encontram uma razão, uma coerência no meu posicionamento, eu sugiro que vocês comecem a, tomar um chá de realidade, porque vocês estão extremamente equivocados, tá? Não existe absolutamente nada que a gente tenha que colocar uma tarja de
inquestionável, tá? Ah, vacina é inquestionável. Quem que domina o império vacineiro dentro da OMS? É o Bill Gates. Isso não é teoria da conspiração. É o Bill Gates. É o Banco Mundial. É a Fundação Rockefeller. Eu já falei a respeito disso para vocês. Eles dominam o império da vacina dentro da OMS. São eles que dominam. Quem que está produzindo Vax contra o coronavírus? A Fiocruz? Instituto Butantan? Não. É a Pfizer, é a AstraZeneca, é a Johnson & Johnson, tá? Corporações. Psicopatas. Então, assim, tiver meia dúzia de neurônio na cabeça, já dá pra entender o que tá acontecendo, tá? O que me deixa, assim, me causa espécie, é ver marxistas defendendo vacinação compulsória, defendendo passaporte sanitário, sabe? Isso é insano, é bizarro, é grotesco, é uma aberração teórica. A gente vê marxistas defendendo a Pfizer, defendendo a AstraZeneca. A gente vê nacionalistas que não sabem a diferença do que é Vax, produzidas aí ao longo da história, e essas plataformas de terapia genética experimental. É burro isso, gente. Antes de vir cagar regra aqui no meu canal, falar merda, censurar meus vídeos, denunciar, vocês vão entender do que se trata a coisa, cara. Sabe? É o nosso corpo, é a nossa vida, é o nosso espaço vital. Ou vocês acham que soberania nacional é o quê? É um conceito em abstrato? Que transcende aí o nosso organismo, o biológico, a nossa vida física? Soberania nacional é um termo que você faz textinho na internet e fala que não a privatização, que não a destruição do setor estratégico. O que você acha que um povo é para o seu país? Se não o maior setor estratégico que existe. O que você acha que o corpo de um ser humano, dentro de uma estrutura de nação, significa para um país, para a autonomia de um país? Imagina uma geração toda afetada por efeitos colaterais de uma vacina que as farmacêuticas não se responsabilizam, que em qualquer tipo de crime, qualquer tipo de aberração, qualquer tipo de loucura, de tragédia que aconteça doravante essa vacinação em massa, eles não vão ser nem julgados pelas leis nacionais, tá? Eles vão ser julgados no exterior, tá lá no contrato. A Pfizer, em caso de uma merda muito grande, vai ser julgada nos Estados Unidos. Não é nem no Brasil, é nos Estados Unidos. Você acha isso certo? Caro nacionalista, você acha que eu estou sendo usada para falar contra a Vax? Cai na real, cara. Acorda pra vida. Você não é nacionalista coisíssima nenhuma. Você só faz textão em Facebook e acha que o conceito de soberania nacional é algo em abstrato. Você é só isso. Acorda pra vida, tá?